Irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês um vídeo para uma reflexão. Assistam. Agora quero nos levar ao texto de hoje à noite. Uma passagem no capítulo 12 de Hebreus. Estas palavras e esta expressão, ainda uma vez mais, significam a remoção de todas aquelas coisas que são abaladas, como coisas que foram feitas, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Portanto, nós que recebemos um reino que não pode ser movido, retenhamos a graça, pela qual possamos servir a Deus de modo aceitável, com reverência e temor piedoso. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Desde que estivemos aqui nos anos 50 e depois nos 60, as coisas mudaram. Perguntei a Joe Aldrich há pouco. Eu disse, vocês ainda têm bondes aqui? Parece que vi um desde que cheguei. E ele respondeu sim, acabaram de instalá-los. E pensei, bem, essa é a primeira cidade em muito tempo onde vejo bondes. A última que me lembro foi em Bucareste. Lá tinham bondes, e isso me levou de volta à minha infância, na minha cidade natal, Charlotte, na Carolina do Norte, onde também tínhamos bondes. Mas muitas coisas mudaram desde que estivemos aqui, e nós, que somos cidadãos mais velhos, podemos realmente ver essas mudanças em Portland. Coisas que vocês, mais jovens, consideram normais. Nós nascemos antes da televisão, antes dos alimentos congelados, antes dos antibióticos, antes das meias de nylon, antes da Xerox e dos cartões de crédito. Para nós, compartilhamento de tempo significava passar tempo juntos e não computadores. E software nem era uma palavra. Nascemos antes das meias calças e roupas que secam rápido, antes das máquinas de fazer gelo e das lava-louças, antes dos Cheerios, do café instantâneo e de qualquer coisa descafeinada. Leite e McDonald's eram desconhecidos, e não sei como sobrevivemos se tivéssemos que explicar CIA, VCR, UFO, ERA, NFL ou JFK. Teríamos dito que era sopa de letrinhas. Quando você pensa em como o mundo mudou e nos ajustes que tivemos que fazer, percebe que os idosos de hoje são um grupo muito resistente, porque passamos por tudo isso. Houve grandes mudanças políticas. Na Hungria, estivemos no Estádio do Povo há cerca de 3 ou 4 anos e tivemos a maior multidão da história do local para ouvir o Evangelho. 115 mil pessoas em um único culto. Na África do Sul, nunca imaginaríamos um culto integrado naquela época. Só fomos até lá depois que garantiram que poderíamos realizar um culto integrado. E podemos mostrar em filmes os jornais com manchetes dizendo: Billy Graham diz que o apartheid é pecado. Além disso, houve calamidades geofísicas e ecológicas gigantescas pelo mundo. Li a coluna Earth Week do último domingo no jornal The Oregonian, que fazia um diário de alguns dos acontecimentos no planeta na semana passada. Falava de tempestades tropicais como o pior furacão que atingiu o Havaí neste século. Também relatava os danos causados pelo furacão Andrew na Flórida. A casa de Norman Mitski, que está na nossa equipe, parecia ter sido arrancada por uma mão gigante que simplesmente levou tudo embora. Fomos para Homestead, no sul da Flórida, e meu filho, que está aqui esta noite, Franklin Graham, tem uma organização chamada Samaritan's Purse. Quando chegamos lá, eles já haviam colocado 10 trailers no local. Que devastação aquilo foi! Você não pode imaginar o que aconteceu no sul da Flórida. Algo que a televisão não consegue mostrar. Stephen Nelson, meu neto, passou todo o seu tempo lá trabalhando, distribuindo água, pão e outros itens. Ele viu no topo de um telhado uma frase que alguém havia escrito: Tudo bem, Deus, você chamou nossa atenção. E agora?
O jornal continuava mencionando o tufão Sibyl, as tempestades tropicais Payne e Roslyn. Inundações de monções arrasaram vilarejos inteiros no norte da Índia e no Paquistão, matando milhares de pessoas. Houve terremotos no Zaire e na Nicarágua, além de tremores menores em várias outras partes do mundo. E tudo isso saiu apenas em um jornal. Além disso, há as mudanças ambientais, como a queda repentina nos níveis de ozônio protetor sobre a Antártida, mencionada na coluna, o que pode sinalizar danos graves. Eu poderia continuar falando sem parar, e isso foi apenas o que saiu no jornal da semana passada. Estamos vivendo em um mundo que muda constantemente e se torna cada vez mais perigoso. Esse é o ponto que quero destacar. Não está melhorando. Você tem um propósito em sua vida? Sua vida tem significado? Ou ela está se desmoronando, caindo aos pedaços? A grande questão de hoje é: qual é o significado? 50 anos atrás, quando comecei a pregar, a questão filosófica era: o que é a verdade? Hoje a pergunta é: qual é o ponto? A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Seu coração. Meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem acreditaria que depois de uma tempestade como o furacão Andrew atingir Miami e o sul da Flórida, haveria saqueadores se aproveitando da situação? Li um artigo no Charlotte Observer na semana passada, dizendo que os casos de violência doméstica estão disparando no sul da Flórida após o furacão. Nós não conhecemos nossos próprios corações. Não sabemos o que acontecerá até que algo realmente aconteça. André Malraux, o grande filósofo da França, escreveu: o universo é indiferente. Quem o criou? Por que estamos aqui neste insignificante monte de lama, girando no espaço infinito? Ele disse: eu não tenho a menor ideia. E muitas pessoas têm essa mesma postura. Albert Camus, que foi o grande filósofo citado por todos há alguns anos, disse: o homem não pode viver sem significado. Você está tentando viver sem significado na sua vida? Agora, aqui estão algumas das coisas que os filósofos dizem que as pessoas pensam quando estão sozinhas. Quando você está sozinho, aqui está o que muitas pessoas que estão aqui esta noite pensam. Primeiro você pensa: bem, eu tenho que sofrer. Talvez agora ou em breve. Eu preciso lutar para sobreviver, para pagar as contas. Preciso lutar no meu casamento, com minha namorada ou meu namorado, porque parece que as coisas estão dando errado. Preciso lutar para tirar boas notas na escola. Estou à mercê do acaso. Sinto culpa o tempo todo, mas nem sei do que me sinto culpado. Quando estou sozinho, faço a pergunta: quem sou eu? Eu sei que vou morrer e tenho medo de morrer. Eu não quero morrer, mas sei que terei que morrer. Todas as pessoas nesta audiência daqui a 75 anos estarão mortas. Recentemente, um cientista fez a seguinte pergunta na televisão: quem criou a Terra? Por que ela está aqui? Qual é o seu futuro? Temos a resposta? Nós simplesmente não sabemos. Então ele disse algo interessante. Talvez todos nós tenhamos que revisitar os relatos bíblicos. E é exatamente isso que muitos ateus estão fazendo hoje. Eles estão revisitando os relatos bíblicos. A primeira vez que conheci o Sr. Yeltsin no Kremlin, conversei com ele, e ele me disse que havia sido ateu, mas disse: eu não sou mais ateu. Passei a acreditar que existe algo além desta vida, algo maior do que nós. E ele continuou: comecei a voltar para a igreja. Meus netos estão usando cruzes no pescoço, e isso me deixa feliz. Isso foi há alguns anos antes do golpe.
Thomas Stearns Eliot escreveu certa vez: onde está a sabedoria? Pense nisso agora. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Temos uma quantidade enorme de conhecimento. Temos universidades aos montes, centenas e milhares em todo o mundo. Mas perdemos a sabedoria no meio de todo o nosso conhecimento. Jesus disse: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações em perplexidade. Angústia significa que estamos pressionados de todos os lados. E perplexidade significa não haver saída. Se você tivesse ido ao Rio para aquela conferência sobre ecologia, sobre como podemos salvar este planeta, teria saído de lá como muitos saíram, confusos, desanimados e sem esperança. O presidente Kennedy disse, há um quarto de século: nenhum homem que assuma este cargo pode deixar de se espantar ao descobrir as duras enormidades das provações pelas quais terá que passar nos próximos anos. Quão certo estava o presidente Kennedy? Ele continuou dizendo: a cada dia as crises se multiplicam. A cada dia suas soluções tornam-se mais difíceis. A cada dia nos aproximamos mais da hora de maior perigo. E o tempo não está a nosso favor. No meio de todas essas mudanças, existem certas coisas que não mudaram e nunca mudarão. A primeira coisa que nunca mudou em todos esses séculos: a natureza de Deus não mudou. Ele disse: eu sou o Senhor, eu não mudo. A Escritura também diz que nele não há variação nem sombra de mudança. Isso significa nem sequer o piscar de um olho. Nem essa pequena mudança existe em Deus durante todos esses séculos. Ele é de eternidade a eternidade. Ele não teve começo. Ele não tem fim. Eu não consigo compreender isso, mas aceito. Deus é a única coisa na qual podemos confiar completamente. Ele é imutável em sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus é imutável em julgamento. O Senhor julgará as extremidades da terra. Ele também é imutável em amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus ama você. Isso é difícil de acreditar, é difícil de aceitar, mas Deus ama você. E se você fosse a única pessoa no mundo inteiro, Deus ainda assim o amaria. Ele teria enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Deus é amor. Essa é uma das coisas que quero que você se lembre quando sairmos daqui. A segunda coisa é que a palavra de Deus não mudou. Não apenas a natureza de Deus permaneceu a mesma, mas a palavra de Deus também não mudou. Esta Bíblia é a palavra de Deus. A erva seca, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E o que você lê neste livro permanece para sempre. É algo extraordinário pegar este livro e saber que você está lendo algo inspirado por Deus. É a mensagem dele para a raça humana. Ele nos diz de onde viemos. Ele nos diz para onde estamos indo. Ele nos diz como viver a cada dia. A terceira coisa que não mudou é a natureza humana. O profeta Jeremias disse, como mencionei há pouco: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um pecador, eu sou um pecador. Pecado significa que quebramos as leis de Deus. Quebramos os 10 mandamentos. Se você quebrou um mandamento uma única vez, você é culpado de todos. Já contou uma mentira? Já teve desejos impuros no coração? Então você é culpado. Somos culpados diante de Deus.
E porque somos culpados, estamos sob a sentença de morte. Morte nesta vida e morte na vida por vir. A maneira de salvação não mudou em todos esses séculos. O caminho para a salvação continua o mesmo. E não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João 14:6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na última geração, o único caminho para Deus era através de Cristo. Nesta geração, o único caminho para Deus será através de Cristo. O único na história sobre quem está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pense nisso. A ira de Deus permanece sobre você agora, e a única maneira de essa ira ser afastada é pela cruz. Quando Jesus Cristo levou os seus pecados na cruz, Deus não podia mais ver os seus pecados, porque eles foram lançados nas profundezas do mar. E Deus não pode sequer lembrar dos seus pecados. Pense nisso. Deus não pode nem mesmo se lembrar. Ele tem a capacidade de desligar o gravador e apagá-lo. E Deus não se lembra dos seus pecados quando você vem a Cristo na cruz, pela fé e arrependimento. Sim, Deus nunca mudará. A palavra de Deus nunca mudará. Mas você precisa mudar. Se você quer ir para o céu, ter uma nova vida aqui e encontrar propósito e significado na sua vida, você precisa mudar. A primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, diz a Escritura. A segunda coisa é crer, e essa palavra crer significa comprometer-se. É como o voto de casamento que fazemos. Não é apenas casar-se, é um compromisso para a vida toda. Minha esposa está aqui esta noite. Nós tivemos nossas diferenças, como qualquer casal normal. Alguém perguntou a ela se já tinha pensado em divórcio. Ela respondeu: não, mas já pensei em assassinato. Não sei onde ela está sentada, mas algum dia vou pedir para ela me explicar isso. Mas temos um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, e todos eles conhecem o Senhor, pelo que damos graças a Deus. Agora quero perguntar a você: você conhece Cristo? Veja, Cristo morreu por você. E naquela cruz, Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos o julgamento. Nós merecíamos pagar o preço pelos nossos pecados. Mas Jesus os levou voluntariamente na cruz. E naquela cruz, Ele tinha a capacidade, porque Ele era o Deus homem, de ver você sentado aqui esta noite. Ele olhou para frente através de milhares de anos e pôde ver você. Ele o conhecia, sabia tudo sobre você e amava você. E Ele está disposto a perdoar você, dar propósito e significado à sua vida e transformá-la. Sua vida precisa mudar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você já veio a Cristo? Já houve um momento em que você o recebeu como seu Senhor e Salvador e disse: Senhor, com a sua ajuda quero segui-lo. Vou ler a Bíblia, vou orar e vou ser tão fiel a você quanto puder. E eu não consigo viver a vida cristã sozinho. Sou um fracasso. Billy Graham não consegue viver a vida cristã. Eu tentei, mas não consigo. Mas com a ajuda da Palavra de Deus e do Espírito Santo, eu posso viver a vida cristã, porque Ele a vive através de mim. Ele produz o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. Todas essas coisas são produzidas sobrenaturalmente em você pelo Espírito Santo quando você recebe Cristo. Algumas pessoas dizem:
Estou tentando me segurar. Você não precisa se segurar. Ele segura você. Apenas se entregue e deixe-o entrar no seu coração. Quantos de nós já fomos batizados? Vamos à igreja de vez em quando, talvez todos os domingos. Mas no fundo do seu coração, há uma dúvida se você realmente conhece Cristo. Você não tem certeza de que se morresse neste momento iria para o céu? Você quer ter certeza? Você quer saber que os seus pecados estão perdoados e encontrar o propósito e o significado que Deus pode dar a você? Está disposto a mudar o rumo da sua vida? Isso é arrependimento. Mudar a mente, mudar a direção da sua vida. E você não pode se arrepender sozinho. O Espírito Santo precisa ajudá-lo a fazer isso. Depois você vem pela fé. E fé significa compromisso. Quando subi nesta plataforma ontem à noite, nunca tinha estado aqui antes. Eu não me abaixei para examiná-la e ver se me sustentaria. Aceitei pela fé que os carpinteiros a construíram para suportar uma pessoa. Pela fé, você recebe Cristo da mesma maneira. Você se entrega totalmente. Você diz: Senhor, não estou confiando em mais nada para salvar minha alma além de Jesus. Eu me entrego a Ele. Os jovens de hoje estão procurando por uma causa. Eles estão procurando por uma bandeira a seguir, algo em que realmente acreditar. As pessoas estão confusas, não sabem o que pensar, estão apenas com raiva. Muitos se perguntam: conseguiremos nos manter unidos como sociedade? Venha a Cristo. Ele vai satisfazer todos esses anseios e necessidades e dar a você uma nova vida. Ele pode entrar na sua família. Ele pode entrar naquele escritório onde você tem enfrentado problemas. Ele pode entrar na sua sala de aula. Ele pode entrar em todas as áreas da sua vida e fazer de você uma nova pessoa. Ele pode ajudá-lo a fazer as contas fecharem. Ele pode ajudá-lo a pagar suas dívidas. Ele pode ajudá-lo a encontrar um emprego. Ele pode dar a você total certeza de que seus pecados foram apagados e que Deus nunca mais o responsabilizará por eles. Eles estão perdoados e Ele o recebe de braços abertos. E Ele fará isso hoje à noite, se você permitir. E vou pedir que você faça algo que vimos centenas de pessoas fazerem ontem à noite. Vou pedir que você se levante do seu lugar, venha até a frente desta plataforma e diga, ao vir: eu quero que Cristo entre no meu coração. Quero que Ele tome tudo de mim. Eu entrego minha vida a Ele e digo: Senhor Jesus, estou disposto a me arrepender dos meus pecados, a voltar-me para Ti pela fé e a colocar toda a minha confiança, toda a minha fé em Ti. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por você. Certamente você pode se levantar e tomar uma posição por Ele aqui. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. É por isso que peço às pessoas que venham à frente. Todas as pessoas que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele as chamou publicamente. Cada uma delas. Você pode olhar e ver, houve uma exceção. Nicodemos, que veio à noite, mas aqueles que se comprometeram com Cristo o fizeram publicamente. Vou pedir que você venha publicamente e o receba como seu Senhor, Salvador e Mestre. Venha agora, estamos esperando por você.
Deixe seu like se o vídeo tocar seu coração e compartilhe com amigos e familiares para espalhar essa mensagem de amor e fé. Juntos, podemos levar palavras de luz para mais pessoas. Deus te abençoe.